Bom, mais uma vez, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um gosto enorme tê-los aqui hoje e parabéns principalmente por estarem a investir o vosso tempo na formação, na aquisição de conhecimentos, que é, para mim, uma das ferramentas mais enriquecedoras que temos, é exatamente isso, é aumentar o nosso conhecimento. E para isso, hoje convidamos uma pessoa muito especial, é uma pessoa que já faz formação há muitos anos, porque é um profissional de excelência também há muitos anos. Eu vou deixar para o próprio António apresentar o seu currículo, falar um bocadinho da sua experiência, mas acreditem, meus amigos e minhas amigas, meus parceiros de Marita, acreditem que é um prazer enorme e uma honra muito grande de nós todos recebermos um profissional como António e começo por dizer, para agradecer já no início. António, obrigado por ter aceito o convite, para estar aqui conosco, Obrigado, eu. nos honra muito, muito, muito e portanto, boa noite e seja bem-vindo. Ok, muito obrigado, Tenor. Eu também ia começar por pegar exatamente numa das suas palavras que eu acho extremamente importante para quem gosta de crescer, que é dar os parabéns acima de tudo a quem vê estas sessões e tem gozo próprio em escutar outras pessoas e acima de tudo depois guardar para si e adaptar para si próprio alguns conceitos e conhecimentos que venha a ter. Eu, efetivamente, como podem ver neste slide, chamo António Jorge Menezes, de uma forma diminuída, porque tenho um nome muito grande, deve ser a condizer com a minha altura, mas realmente já ando nisto da formação há mais de 30 anos e também comecei na área dos seguros, como já foi referido, só que muito rapidamente abracei, dentro de outras funções que fui desempenhando nos seguros, abracei a área de formação, fui professor em várias escolas e em vários links que ainda sou professor e que ainda dou formação, agora também muito à malta de Angola e de Moçambique. Eu próprio sou... isto fica aqui só à mesma. Que chatice. Nós não ouvimos, esteja à vontade, nós não ouvimos. Ok, muito bem. Portanto, como eu estava aqui a tentar fazer aqui um apanhado muito, muito, muito rápido, muito simples, nestas coisas informais não vale a pena estarmos aqui com grandes descrições. Eu efetivamente comecei na área seguradora, vai fazer neste momento à volta dos 38 anos, desenvolvi muitas funções dentro da área dos seguros e ao mesmo tempo alguns projetos de parcerias em termos de consultadorias, de mentorias, de gestão de equipas, tirei o certificado de professor internacional ou de formador internacional e de alguma forma fui-me tornando especialista, podemos assim dizer, ou expertise na formação e motivação de equipas. Equipas essencialmente comerciais que são aquilo que todos vocês aqui fazem também, não é? Dentro disto fui tirando algumas formações. Portanto, eu sou licenciado em Direito, mas depois tenho mais algumas 30 e tal formações que tirei ao longo dos anos, muitas muito viradas, primeiramente para a área da formação e depois muito para a área da comunicação, que é uma coisa que eu adoro, que é comunicar. Hoje em dia também tenho apostado muito na inteligência artificial, que nos ajuda a todos, não no sentido de nós copiarmos o que nos aparece, mas às vezes irmos buscar dicas e adaptar-os para o nosso dia a dia. Ou seja, a grande importância da inteligência artificial para funcionar bem é nós fazermos as perguntas corretas, mas ao mesmo tempo sermos muito bons nos nossos conhecimentos, para depois podermos criticar o que for necessário e adaptarmos. Então, dentro deste tempo de formação, eu neste momento desenvolvo muita formação com uma academia nova que aposta muito no e-learning, assíncrono e síncrono, que é a Forma Sport. Já dei formação também na Escola de Negócios de Viseu, na Vantagem Mais, na Sense Academia, na Do It Better, em que além de dar formação escrevo alguns artigos de vez em quando, na OSAN, na Vida Económica, que também além da formação também escrevo. Fui durante 5 anos professor do 10º até o 12º de alguns alunos da Profitecla na área de marketing, de banca e de seguros, e tenho a felicidade de alguns deles hoje serem diretores de algumas seguradoras, outros terem ingressado na faculdade e terem seguido esta profissão. Sou certificado, como é evidente, pelo IFP e pela DGRT, e também sou certificado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Até aqui era a minha apresentação. Agora vamos aqui entrar um bocadinho nos conceitos que vocês, quando quiserem, estejam perfeitamente à vontade para me interromper e para perguntarem alguma coisa que achem pertinente. Quando se fala em gestão de tempo, uma das grandes questões é percebermos o que é isto do tempo.
que nos afeta a todos nós, não é? Vamos ficando com o cabelo mais branco, com a barba branca, como eu já estou, e vamos engordando às vezes, outros conseguem emagrecer, mas o tempo efetivamente passa por nós. E eu dei aqui 2 exemplos muito práticos. Vamos imaginar que um de nós está a cozinhar, está na sua cozinha, seja um fogão a gás, seja um fogão elétrico, de placas, e sem querer pousa uma mão em cima de uma placa elétrica. Aqueles segundos parece que demoraram efetivamente 1 hora. Aquilo causou-nos um ardor tão grande e um mal-estar tão grande que nos pareceu 1 hora. Agora imaginemos outra coisa. Eu aqui estou a falar numa parte do homem, é evidente, as senhoras não me levem a mal. Vamos imaginar que estamos sentados num banco ao lado de uma rapariga muito bonita, que nós nos sentimos atraídos e gostamos de falar com ela. E estamos com ela a falar 1 hora. Quando nós acabamos esta hora, pareceu-nos que estivemos lá só 1 minuto. Portanto, é exatamente ao contrário. Isto já era definido e já era defendido pelo Albert Einstein, esta noção relativa do tempo. Todos nós relativamos um bocadito o tempo do nosso dia-a-dia e vai depender muito de nós a forma como nós valorizamos o tempo que temos disponível, mais ou menos disponível. Por outro lado, também sabemos nós que há uma série de acontecimentos na nossa história mais longa ou mais próxima que nós vamos apercebendo da importância que elas tiveram na própria evolução do ser humano. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as nossas ações enquanto seres humanos também podem prolongar o tempo. Não é? E nós agora estamos a passar por uma fase terrível por causa da Rússia e da Ucrânia, estamos com o problema já nos cereais, que vai nos afetar alguma coisa a nós na Europa, mas vai afetar muito mais a África. Mas se nós pensarmos muito mais tempo atrás, pensarmos na pré-história, não é? Estamos a falar de 200 mil anos atrás, não é? Quando apareceu o Homo sapiens, e depois o que é que aconteceu? Passámos à Idade Antiga, à Idade Média, uma idade terrível de muitas lutas, de muitas desconformidades, depois uma idade mais moderna em que aparecem os operários fabris, as máquinas, as ferramentas, e agora uma idade contemporânea que nos foi surpreendida assim de repente com 2 acontecimentos muito fortes. Um deles a Covid, que nos impediu aqui de muitas coisas durante 2 anos, e depois este pulo rapidíssimo da inteligência artificial que obriga a todos nós a nos adaptarem com facilidade. Para isto, eu também trago-vos aqui uma imagem, não é minha, mas é uma imagem que eu encontrei por acaso de um colega brasileiro, mas que eu achei muito interessante e que uso de vez em quando em algumas sessões que faço de PNL. Tem a ver com aquilo que é a roda do tempo. Onde é que nós nos situamos? Isto é um exercício muito giro que vocês podem fazer. Vocês, se forem ao Google, podem tirar esta roda, por exemplo, e imprimirem absolutamente sem cores. E depois tentarem serem vocês a preencherem a vossa roda pessoal e verem como é que estão situados. Esta roda o que é que nos traz? Traz-nos a nossa vida profissional, o nosso dia-a-dia, tem a ver com dinheiro, com finanças, com a carreira, com aquilo que nós pensamos na missão, e nós vamos aqui tentar perceber como é que já estamos neste ponto. Estamos ainda muito em baixo, já estamos a médio, estamos elevados, como é que estamos? E depois vamos organizar também o nosso dia-a-dia em função disso. Ligado a isto, cada vez mais, vocês têm ouvido muito na televisão, e têm se calhar lido, quem gosta de ler, cada vez hoje ouve-se mais falar na felicidade no trabalho. E estão a sair livros quase todas as semanas sobre esses temas. A felicidade no trabalho não é muito mais do que nós conseguirmos ter a nossa vida saudável. E isto é extremamente importante, nunca se esqueçam disso. Vocês podem necessitar de ganhar dinheiro, necessitar de contactar pessoas, necessitar de desenvolver a vossa profissão base, mas também guardarem algum tempo para terem uma boa condição de vida, seja física, seja mental. Okay? Portanto, terem uma predisposição, de alguma forma, para terem algum tempinho que vocês guardem para se divertirem com os amigos e para terem lazer e para fazerem desporto. Eu sou muito também ligado ao desporto, sou federado em BTT e pratico desporto, pratiquei muitos desportos desde os meus 5 anos de idade e continuo a praticar enquanto puder. Eu costumo às vezes dizer na brincadeira aos meus colegas de BTT, enquanto eu tiver pernas não compro uma bicicleta elétrica. E é assim que funciona.
Depois temos outra parte, que é a António, vida. vai Diga, interromper, diga. mas Força, força. você disse que nós podíamos interromper, Sim, portanto, sim, com certeza. eu não resisto, porque é assim, esta roda do tempo pessoal, não é? Onde incluímos todo este tipo de vidas, vida interior, vida profissional, como disse muito bem, você hoje, agora está a transmitir uma mensagem muito forte, que é, para além da parte profissional, do dinheiro, do sucesso que conquistamos, se a gente também não cuidar do nosso interior, do bem-estar, e isto é muito importante e devemos cuidar dele, não é? É um aspecto que não devemos desmenosprezar. E a pergunta que eu lhe quero fazer é: o que é que faz essa afirmação? É por algo, experiência de que ao final de X anos percebeu, ou é simplesmente por, vamos dizer na brincadeira, leu um livro, e que é muito giro dizer. Não, não, é mesmo, Antenor, é mesmo por experiência própria. Eu, como dizia, eu comecei a praticar desporto, comecei a praticar basquete e natação, tinha à volta de 5 anos de idade. E Sim. depois pratiquei artes marciais e corrida e lançamento de peso, e depois comecei a apostar mais no PTT, no ciclismo e na corrida. E isto porquê? Porque enquanto eu trabalhava nos seguros, e eu desempenhei efetivamente várias funções que eram, como é que eu ia te explicar, eram extremamente proativas por um lado, mas exigentes também. E quando eu reparava, eu chegava ao final do dia, estava completamente estourado. E chegava a casa, queria falar com a minha esposa e falávamos de trabalho. Então o que é que nós combinámos? Era, de alguma forma, começámos a fazer desporto os dois, e encontrarmos aqui alguma coisa que os dois gostássemos. Ela gosta de andar de bicicleta de estrada, não gosta de andar no BTT, mas gosta de correr também na estrada. Eu gosto mais de trilhos, mas não me importo correr na estrada. E encontrarmos este equilíbrio. Isto porque há pessoas que, por exemplo, vão atrás da parte metafísica, conseguem estar ali algum tempo na meditação. Eu não consigo. A meditação, para mim, é efetivamente desporto. E isto criou-me com que eu, no dia seguinte, fosse trabalhar de uma forma mais calma, mais paciente, até mesmo para ouvir os colegas. Okay? Tem exatamente a ver com isto, não propriamente com leituras ou com frases feitas. Mas eu fiz isso porquê? Porque nós começámos agora já com primeiro uma afirmação poderosíssima. Eu entendia, e por isso é que eu estou a fazer aqui uma ressalva para que toda a gente perceba, para ser simples, mas é mesmo muito importante. E aquilo que o António diz ao longo da sua experiência destes anos é que teve que encontrar a sua paz interior, o seu equilíbrio para ter harmonia consigo mesmo e com a sua família e com os seus colegas de trabalho, porque considera que essa harmonia traz-lhe felicidade e isso é o ponto fundamental ou não? É a segunda pergunta, mas que eu tenho a certeza que a resposta vai ser Eu, sim. a resposta é sim. Eu sou muito a favor de mente sem corpo são, porque acho que as coisas se conjugam muito. Nós estivermos bem fisicamente, se nos sentirmos bem connosco próprio, e não estou a falar sermos mais gordos, sermos mais magros, não é isso que interessa. É o sentirmos bem com o nosso físico, com o nosso bem-estar, certeza que temos uma reação muito mais empática com os nossos clientes e com os nossos colegas. E como eu dizia há bocado, há pessoas que vão buscar isto à vida interior, vão à tal parte espiritual e conseguem. Eu não consigo. Para mim a grande importância da roda do tempo passa por aquelas que eu já falei, mas também foca-se muito na missão e no propósito. Nós temos nós próprios que perceber que missão é que nós temos naquilo que estamos a fazer e qual é que é o nosso propósito. Porquê? Porque vai ser isto que nos vai distinguir da concorrência. E este propósito vai nos marcar de uma forma muito assertiva nas conversas que vamos ter com os nossos clientes. Porque o cliente percebe isto. A paixão que nós transmitimos, o cliente percebe. O facto de nós acreditarmos efetivamente naquele produto e não estarmos ali a verbalizar só, o cliente tem a noção disto cada vez mais. Hoje em dia é um cliente muito mais informado do que era há 20 ou 30 anos atrás. Okay? Pronto, depois temos a vida sentimental, a vida social, que não vale a pena estarmos aqui a esmuciar muito, porque vocês aí também já estão perfeitamente à vontade. Quem quiser, continue a fazer perguntas, não seja só o Antenor, não tenham medo, façam perguntas à vontade. Okay. Deixa-me aqui. Ok. Isto dentro da roda leva-nos a outra questão, que é nós percebermos a nós próprios. Porque todos, queiramos, quer não, temos um ritmo próprio biológico.
Há pessoas, por exemplo, que trabalham extremamente bem a partir das 5 da manhã, não têm problemas nenhum. Olha, eu não estou a falar de política, não interessa se gostamos ou não, mas pensem, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele não dorme, praticamente, não é? Deita-se tarde, dorme 3 ou 4 horas e levanta-se para fazer alguma coisa. É o ritmo biológico dele. Há outras pessoas que preferem trabalhar à tarde, há outras pessoas que preferem trabalhar a partir das 10 da manhã. Portanto, isto parece que não, que é uma coisa muito simples, mas é importantíssimo nós percebermos o nosso ritmo. E percebemos, por exemplo, quem gosta de trabalhar de manhã, sente quebra no ritmo à tarde ou não sente? Se sente, se calhar vai ter que fazer alguma coisa. Vai continuar a não gostar, não é? Mas há clientes à mesma para visitar, para conversar, portanto vai ter que fazer aqui alguns acertos, não é? Para melhorar o seu pico de eficácia. E depois verificar se à noite desce. Se à noite descer muito, se calhar na atividade de algum de vocês, é à noite que têm que contactar muitos clientes de várias formas, seja por mail, seja por telefonema. Se calhar é a partir de X horas da tarde que vocês fazem mais esses contactos. Se for assim, sabem que à noite também têm que estar com a melhor forma possível, não é? Pelo menos até ali às 10, 11 horas da noite. Depois da meia-noite é evidente que não convém contactar ninguém, porque também não gostamos. Portanto, é certo que assim seja. Concordam comigo? Ok. Depois temos aqui uma coisa engraçada, que é conhecida já, que é a lei de Parkinson. O que é que nos diz a lei de Parkinson em relação à gestão de tempo? Diz-nos o seguinte, que o trabalho efetivamente varia em função do tempo disponível, lembram-se que falávamos há bocado na disponibilidade, e não do tempo necessário. Portanto, vejam o que é que está por trás desta frase. O trabalho varia em função do tempo disponível. E é exatamente aquilo que vocês fazem. Alguns de vocês, eu já percebi, que se dedicam quase a 100% ou mesmo a 100% a esta atividade. Mas alguns não, têm outras questões, têm outras profissões, têm outras funções. Então, têm que aproveitar da melhor maneira possível o tempo disponível. Porque cair no tempo necessário, podemos muitas vezes fazer o quê? Perdermos-nos, por exemplo, nas conversas com o cliente. E vamos tocar em assuntos que acabamos por cansar um bocado o cliente. Isto das vendas tem muito o saber escutar, às vezes mais o saber escutar do que o saber ouvir, do que o saber conversar. Portanto, se nós escutarmos bem o cliente e percebermos bem quais é que são as verdadeiras necessidades, o nosso tempo disponível também encurta, porque vamos ser mais assertivos na conversação e não vamos perder tempo necessário para explicar os benefícios todos, as horas todas a ter que tomar. Vamos focar aquilo. O Antenor, por exemplo, fez isso comigo e funcionou perfeitamente. O que foi de encontro, olha, você faz desporto, faz isto, faz aquilo, a melhor coisa que temos é esta, o melhor café que temos é este, isto vai ajudá-lo nisto. Está feito, não é preciso fazer mais nada. E quando eu precisei de tomar, porque achei que precisava para outras coisas, voltei a falar com o Antenor e ele dá-me os bons conselhos. Okay? Isto é que é interessante. Depois há outra coisa que alguns de nós se perdem. Muitos de nós têm medo de gerir e de estabelecer prioridades. Isto é importantíssimo. Tínhamos nós uma agenda no Windows, no nosso computador, em papel. Eu tenho sempre nos dois lados. Faço uma agenda do Google e faço uma agenda em papel, e às vezes também no telemóvel, muitíssimo bem. Isto vai nos servir para quê? Para nós percebermos logo duas coisas importantes. São 4 quadros que eu aqui apresento, mas duas coisas, que é o que é efetivamente importante e o que é que não é importante. E depois, dentro disto, percebermos o que é urgente e o que é que não é urgente. E vamos saber conjugar isto. O que é importante e o que é urgente? São um determinado número de atividades que eu tenho efetivamente que realizar rapidamente. Sejam contactos clientes, sejam fechos de venda, por exemplo, que já ficaram agendados. Portanto, eu sei que amanhã, àquela hora, tenho que tentar fechar aquele contrato. Porque é raro que nós fechamos um contrato na primeira vez em que falamos. Normalmente fechamos aos bons vendedores, que é engraçado. O bom vendedor é um bom comprador. O que é menos urgente? Não urgente. São as atividades que, embora sejam importantes, não são tão urgentes.
Então podemos passá-las ali para um segundo plano. Okay? São as atividades que depois de realizar as primárias, mais importantes e urgentes, vou começar a trabalhar nas importantes, mas menos urgentes. Pois então, vou analisar o que não é importante. O que é que não é importante? São atividades que são meramente urgentes, no quadrado de baixo esquerdo, mas que não são realmente muito importantes. Posso deixá-las para o dia seguinte, para a hora seguinte, se calhar até para uma semana seguinte. E depois ainda pode acontecer aquilo que é mais complexo, que é não ser nem importante, nem urgente. E nós continuarmos a perder tempo com isto. Epá, o que não é importante nem urgente, deleguem isso a alguém que possa fazer esse trabalho. Ou se têm sido vocês a fazer, pá, tirem isso lá para a frente. Ok? Criem uma hora, por exemplo, há muita gente que me fala no problema da gestão dos mails hoje em dia, que é uma ferramenta que nós usamos tanto, que estamos sempre a receber mails. Então, se calhar, há duas hipóteses. Uma delas, por exemplo, é quando eu faço sempre isso, mas é a minha maneira de estar, não tem que ser. Atenção, que estamos aqui a trocar ideias e experiências, não estou a ensinar nada. A primeira coisa que faço quando me levanto é ir ao meu escritório, ligar o computador, ver quais são os mails com prioridade e despachar esses mails. Os outros, se forem à mesma ainda, estejam como importantes, mas não sejam urgentes, vou tratá-los ao final do dia. O que não é importante e não urgente, opa, há de ficar para um dia, até pode às vezes ficar para o fim de semana, quando estou ali mais relaxado e apetece vir ao computador, e nessa altura aproveito e respondo alguma coisa. Portanto, conseguirmos fazer isto é extremamente importante. Isto, se ninguém me quiser perguntar nada, ninguém? Ariana, Bruna, Marlene, que são aqueles que eu estou aqui a ver, já, está tudo bem? Não querem perguntar nada? Ok, muito bem. Então eu vou continuando. Outra coisa que às vezes parece simples, e eu já vos vou dar um exemplo engraçado, é a organização do nosso espaço de trabalho. O meu pai é contabilista. Toda a vida teve ligado, fez o curso de contabilidade, barari, parará. E houve uma altura da minha vida, quando nós viemos de Moçambique e viemos viver para Portugal, tínhamos uma sala grande de jantar, que só era utilizada para aquelas ocasiões como Natal, etc, com muita gente. De resto, ele utilizava essa sala como escritório dele. Portanto, uma mesa enorme, em que quando eu lá entrava, eu não percebia patavina do que ele estava de papéis. Ele tinha os papéis todos, mas todos misturados. Mas ele sabia. Eu já funciono ao contrário do meu pai. Adoro o meu pai, é como se fosse um herói para mim, mas funciona ao contrário. Eu preciso de eficácia, de metodologia e de organização. Então o que é que eu penso? Se eu tenho este tipo de feitio, cada pessoa tem o seu, então se calhar eu tenho que pensar em estar rodeado apenas por aquilo que efetivamente eu necessito. E então arrumo aquilo em prateleiras por ordem de prioridades. Isto é fácil, eu compro aqueles tabuleiros com 3 ou 4 gavetas, a primeira é a mais importante, a segunda menos e por aí fora até chegar cá abaixo. E tenho sempre a minha documentação também organizada noutra prateleira. Quando eu digo documentação, refiro, por exemplo, não sei se vocês usam ou não, mas imaginem que precisavam que um cliente preenchesse uma proposta para vos comprar um produto. Os seguros funcionam assim, tem que ser uma proposta. Então, eu tinha daquela outra prateleira, do meu lado esquerdo, tinha as propostas organizadas por ramo, mas não de uma maneira qualquer, pelos ramos mais vendíveis para aqueles que só se faziam de vez em quando. Okay? Outra coisa importante é o saber dizer não. Todos nós caímos neste defeito. Todos nós que somos vendedores temos tendência para dizer que sim a tudo e aceitar tudo. Ok, está bem, eu ajudo a fazer isso. É a nossa tendência natural. Quem é comercial é assim, mas nós temos que mudar um bocadito. Temos que de vez em quando que dizer que não, olha, não te consigo resolver isto agora. Eu ajudo-te a fazer isso, mas se calhar só te vou ajudar amanhã, porque hoje tenho aqui uma série de coisas prioritárias, mas amanhã eu ligo-te, ou envio-te o mail e depois ligas-me, como for. E depois criarmos alguma, à mesma, voltando ao bocadito que falávamos atrás e que o Antenor falou muito bem, ao saber-me distrair. O saber-me distrair não implica eu quebrar a minha produtividade. Eu posso me distrair com um cliente, mero e simplesmente a ir tomar um café com ele. E esse café demorar 5 minutos. E nesses 5 minutos eu ganhei um cliente. Porque falei com ele, dialoguei, expliquei-lhe umas coisitas, até combinei se calhar uma hora para o dia seguinte, ou para ele pagando a disponibilidade dele. Força, Antenor.
Quando diz ali, saber dizer que não, isso também vale para as esposas? Também vale para a esposa das vezes, não é? Era Mas a só tendência é o contrário. Elas normalmente dizem mais vezes que não do que nós. era só essa a dúvida. Muito bem metido. Essa foi bem metida, sim, senhor. Ok. Depois temos aqui outra parte que é como é que o tempo é visto ao consumidor, ou seja, o consumidor, o vosso cliente. Ele próprio tem uma noção do tempo. E como é que isto é visto por ele? O aumento da popularidade de determinados conhecimentos humanos não ocorre por mero acaso. Um exemplo desses é a física quântica. Para quem gosta, às vezes, de ler alguns livros, pode encontrar muita coisa, ou procurar no Google o que é que se entende por física quântica, que antigamente estava muito ligada à filosofia, à matemática, aos genes, etc, etc, mas hoje já tem uma abrangência maior. E que também, de alguma forma, estuda o tempo. A forma como as células, os genes, se movimentam dentro do tempo. E podemos dizer que se engana completamente quem pensa que isto é só um assunto do iniciador do tema da física quântica, do Hankins. As empresas, hoje em dia, também estão de olho neste requisito. Cada vez é mais importante na vida do consumidor. Este debate, que pode parecer às vezes uma mera filosofia, é um dos assuntos que surge várias vezes em painéis de webinars, de encontros, com uma pergunta ligada, que é uma pergunta que não tem preço. Como manter viva e em alta a satisfação do cliente que nunca está satisfeito? Nós temos muitos clientes destes. Há vários tipos de clientes. Eu depois, um dia, se o doutor quiser, também posso dar uma formação nessa área, mais da comunicação, e canalizamos a tipologia dos clientes e como é que devemos de falar com determinados clientes. Mas todos nós sabemos que temos isso por experiência. Há clientes chatos, há clientes que nos interrompem, há clientes que até têm a mania que sabem muito mais que nós, e alguns até sabem de determinados assuntos. Há clientes que são simpaticíssimos e que compram as coisas com facilidade. Há clientes que adiam consecutivamente e que nos estão a fazer só tempo, perder tempo. Ok? Portanto, nós temos que perceber tudo isto para, acima de tudo, fidelizarmos os nossos clientes, que é o projeto a futuro para a frente. Força, Antenor, esteja à vontade. Bom, eu convido quem quiser também fazer perguntas, também faça como eu, levanta a mão e depois o António, a seu tempo, realmente assim é mais organizado. E realmente tocou aqui num aspecto, porque acontece comigo e com quase todos os parceiros que estão aqui, a Distribuidores Marita, que o cliente não quer perder muito tempo, aliás, que é muito curto, quer logo a resposta a 200% certa e adequada àquilo que ele procura. E nós percebemos que em relação à saúde, muitas vezes temos que ir ao ponto Z para ir ao ponto A. E pronto, mas o António já disse que se disponibilizou-se para fazer uma formação sobre essa comunicação e, portanto, eu vou deixar esse tema para Muito bem, para muito bem. essa formação. Ok. Eu chamo isso a comunicação assertiva. É um curso que eu dou também, que é a comunicação assertiva. Devemos Mas fazer aqui, né? Se toda a gente podemos, levantar a mão, a gente faz uma formação nesse sentido. Convidamos o depois António. combinam entre vós e depois estão à vontade que a gente faz isso. Obrigado. Uma coisa interessante que o Antenor adiantou já é o aspecto da focalização nas necessidades do cliente. Hoje em dia isso é cada vez mais importante. O tal andar às vezes de Z para A é uma forma de nós respondermos às verdadeiras necessidades do cliente. Só mais chega porque efetivamente é importante. Pois é termos uma grande capacidade de autoconhecimento. Quantos de nós é que de vez em quando para, seja ao fim de semana, seja durante a semana, seja à noite, para um bocadinho para pensar sobre si próprio, num processo perfeitamente autopessoal de tomada de consciência. Por exemplo, pensar quantas horas é que eu trabalho por semana? Isto está-me a render? Não está ainda a render? Ir outra vez à roda do tempo e ver o nosso ciclo de energias. E que tarefas é que nós devemos adequar dentro da roda do tempo para termos uma energia minimamente em alta. Depois perceber se essas tarefas são tarefas efetivamente importantes ou se são de rotina. As tarefas de rotina, mais uma vez, são aquelas que podemos deixar um bocadito mais para a frente, para outro dia ou para o final do dia. E como é que eu controlo o meu tempo, afinal de contas, não é?
Eu tenho consciência sobre isto ou estou sempre a responder àquilo que os outros me pedem? Lá está outra vez o saber dizer que não. Mas sermos à mesma assertivos. Porque dizer que não, não é perder um cliente. Às vezes até é demonstrar ao cliente que nós somos profissionais. Não é? Que nós fazemos coisas durante o dia a dia e que vamos ter determinado tempo mais à frente disponível por inteiro para ele. E não estarmos preocupados em ter que atender um telefone, a ter que responder a outro cliente. Okay? Isto é também importante. Isto quer dizer, quando muda aqui a ordem, o botão que é muito sensível. Ok. Depois, outra coisa que ninguém gosta. A malta dos comerciais, às vezes, não gosta nada disto, que é definir objetivos. Quando são os outros, quando é o antenor a definir objetivos para vocês às vezes sentem-se mais à vontade. Ele define os objetivos e vocês tentam ir de encontro aos objetivos. Mas o que eu quero referir aqui é vocês próprios definirem os vossos próprios objetivos. Para irem de encontro àquilo que o antenor pretende, mas para irem de encontro àquilo que vocês gostam, que querem e que da mesma forma vão ajudar a Maritas a atingir os objetivos. Okay? Para isto, o que é que nós temos que fazer? Temos que ser claros, temos que ser objetivos, temos que perceber o quê e como. E não se esqueçam de uma coisa muito importante, que é não sermos demasiado sonhadores. Eu, por exemplo, lembro que algumas entrevistas que eu fiz quando era mais novo, perguntavam muitas vezes, onde é que te vês daqui a 10 anos? Eu não respondia, pura e simplesmente. Daqui a 10 anos? Deixa lá se daqui a 10 anos estou vivo sequer. Vamos fazer uma meta daqui a 3 anos, daqui a 5 no máximo. Podemos aqui traçar um plano nesse sentido. Agora, coisas muito grandes, não. Isto porquê? Porque os próprios resultados têm que ser mensuráveis e têm que ser observáveis. Portanto, o que é que eu às vezes aconselho? É vocês próprios criarem aquilo que se chama uma dashboard, que não é nada mais, nada menos do que vocês criarem um Excel à vossa maneira, se dominarem o Excel, se não podem fazer no próprio Word ou na vossa agenda, em que vocês vão ali pôr quem é o cliente que vão contactar, a que dia é que vão contactar, que dia, o que é que vão falar com aquele cliente, o que é que têm previsto. É um cliente novo, é um cliente que já falaram uma vez, 2 vezes, é para fechar a venda, vocês porem tudo isso num calendário vosso. É muito mais fácil gerir depois o vosso dia. E também fixar um prazo concreto para vocês. Porque a coisa que qualquer vendedor é horrível é nós andarmos muito tempo atrás de um cliente e nunca mais fecharmos o negócio. Às vezes mais vale desistir e deixar que o cliente um dia nos ligue. Que ele há de ligar. Ele, se quiser, ele depois há de ligar a perguntar em determinado momento. Senão nós andamos ali todos os dias a tentar contactá-lo e estamos a perder tempo. Por outro lado, é a técnica do SMART, que não é mais do que sermos realistas nas nossas tarefas, nos nossos objetivos e que eles próprios sejam atingíveis. Porque nós devemos festejar. E quem trabalha na área comercial deve ter essa preocupação. Seja em equipa, como vocês se calhar fazem, seja o mesmo individualmente. Há dias que são aborrecidos e que vocês não fecham as vendas que queriam, chegam a casa e estão um bocadinho em baixo. Mas há aqueles dias em correu tudo bem. Festejem esse dia. Nem que seja com a esposa, nem que seja telefonar para outros colegas, nem que seja telefonar ao antenor, a dizer, olha, hoje fechei 3 clientes, vendi não sei quantas caixas. É importante nós festejarmos isso e partilharmos isto. Depois também é importante nós, antes de agirmos, e isto vai muito de encontro a uma coisa outra que se chama gestão emocional, que é queiramos que não também está ligada à gestão de tempo, que é pensarmos antes de agir. E às vezes isto faz-nos perder. Às vezes nós falamos logo, não é? E perdemos um bocadito daquele tempo de espera para percebermos bem o que é que nós temos de perguntar e o que é que o cliente quer. E, por outro lado, percebemos também se aquele trabalho é mesmo necessário fazer naquele momento. Tem que ser mesmo eu a fazê-lo? Posso delegar em alguém? Imagino, por exemplo, há bocado deu uma impressão que havia um casal que trabalhavam os dois. Não é? Se calhar há tarefas que um pode delegar no outro e vice-versa. Não é? E é mais fácil conseguirem gerir do que andarem os dois a fazer a mesma coisa para o mesmo. Devo fazer agora ou devo agarrar uma tarefa mais importante? Estou eu a trabalhar nas minhas melhores condições? E quando falamos nisto, falamos outra vez há bocado na organização do espaço,
na minha paz, no sítio em que eu me sinto efetivamente bem. Ora, isto já está aqui. Ok. Depois há algumas estratégias em termos da administração do tempo na era digital que nós não podemos esquecer. Nós estamos efetivamente a mover-nos com uma rapidez absolutamente incrível naquilo que é a era digital. E ela já existia, ela já aí vinha. Todos nós nos lembramos, se calhar, há muitos anos atrás, trabalhámos, não havia telemóvel sequer ainda, andávamos com um bip-bip no cinto, né, para que mandavam umas meras mensagens, depois passámos para aqueles telemóveis que pareciam um tijolo para andar no carro, e depois passam os telemóveis da Nokia grandes, e as coisas depois começaram a diminuir, depois de repente surgiu o smartphone, e outra vez as coisas aumentarem também. Bem, para mim têm que aumentar porque eu já vejo mal, têm mesmo que aumentar, mas é assim que as coisas funcionam. Eu devo ter estratégias de implementação, ou seja, eu devo perceber quando é que eu vou entrar em ação, que tipo de proatividade é que eu tenho que ter, que motivação e como é que vou atingir aquelas metas. E há uma coisa muito conhecida que se aplica em muitas situações da vida, que é a lei de Pareto. Todos nós aprendemos que dar isso no liceu, que nos diz que 20% de determinada coisa é responsável por 80% de outra. Neste caso, aquilo que eu quero focar é que, se calhar, 20% das nossas ações do dia a dia são responsáveis por 80% dos nossos resultados. Portanto, vejam aqui como é que isto mexe com o tempo e com a gestão de tempo. Okay? Terem em conta também, nunca se esquecerem, que queiramos ou não queiramos, há funções do nosso dia a dia que são efetivamente dispersores do tempo, que nos fazem perder tempo. Por exemplo, procrastinar. Se puderem, nunca o façam. Não deixem, aquela velha fase, não deixem para amanhã aquilo que possam fazer hoje. Vou falar das coisas importantes e urgentes, como é lógico, não é? Ter indefinição do que é importante e do que é que não é urgente é mau para toda a gente. Portanto, vamos fazer o tal planeamento que eu falava há bocadito. Chegados aqui, nós já podemos aqui concluir algumas coisas em termos do que é afinal a gestão de tempo. É possível de utilizarmos uma simples definição. A gestão de tempo é a gestão eficaz das nossas tarefas diárias, com o objetivo principal de realizar o melhor trabalho possível no menor tempo possível. Estão a ver a importância da gestão? A importância de vocês terem isto definido no vosso calendário de tarefas diárias, nas vossas horas, nos vossos tempos, é exatamente para chegarem a esta questão, esta premissa que aqui está. Por outro lado, também podemos dizer que, para realizarmos uma boa gestão de tempo, a maneira mais eficaz é analisar desde o início qual é a principal tarefa do dia. Eu há bocado dizia que a minha principal tarefa para iniciar o dia é ir ver os meios que tenho e organizá-los de forma de urgentes e não urgentes. E quanto tempo é que demoro para fazer essa realização, para realizar essas pequenas tarefas? Se tenho respostas definidas na cabeça, quer dizer, sejamos efetivamente francos. Se aquilo que eu faço é mero e simplesmente ter uma série de ideias na cabeça, eu não estou a gerir o meu tempo, porque estou diariamente a criar vícios na minha forma de estar. Nós temos que ser criativos também. Okay? E irmos procurando dizer, eu posso melhorar aqui, então deixa-me fazer isto melhor, deixa-me alterar isto. É importante. Okay? Saber qual o trabalho que necessita de ser feito primeiro, o que pode esperar um pouco mais, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para trabalhar bem determinada ferramenta, determinado produto, determinado cliente, whatever. Então, qual é que é a importância da gestão de tempo? Na prática, efetivamente, aprender a gerir o tempo apresenta enormes benefícios que impactam no dia-a-dia de cada um de nós, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E aquilo que nós todos queremos, há bocado eu falava nisso, é sermos felizes. Nós sabemos que a felicidade não é uma coisa contínua, é uma coisa de altos e baixos. Há dias e há momentos, não é? Mas, no fundo, o que nós queremos é conseguir conjugar isto. E se nós tivermos paixão por aquilo que fazemos, formos tendo cada vez mais experiência e mais conhecimento, procurarmos mais formações,
frequentarmos seminários, webinars, formações, nós vamos sentir mais à vontade. Nós próprios vamos sorrindo. Epá, eu já sei fazer isto. Epá, eu posso aplicar isto no meu dia-a-dia. Posso passar a fazer assim. O que é que isto vai fazer? Vai melhorar o meu nível de produtividade, vai organizar a realização das minhas tarefas diárias, vai reduzir outra coisa muito importante, que falávamos há bocadinho com o Antenor também, que é o problema mental da ansiedade e do stress. Eu posso-vos dizer que sei bem o que é que isto provoca. Eu próprio já tive um burnout quando deixei de trabalhar por conta de outra e tive 3 anos de subsídio de desemprego até começar a trabalhar por conta própria. Isto provoca efetivamente situações de stress e de burnout. Ajuda também no cumprimento de prazos, pois nós propriamente vamos tornar-nos mais disciplinados, mais pontuais com as nossas atividades. E vejam uma característica importante do povo latino, não é só do povo português. Eu nasci em Lisboa, mas fui criado muitos anos em Moçambique. E em Moçambique nós tínhamos uma influência muito forte inglesa, da África do Sul, da Rodésia, que já não existe, hoje é Zimbábue, mas tínhamos essa relação forte. E livrar-se qualquer trabalhador de chegar atrasado a uma reunião, por exemplo. Agora, vejam, em Portugal às vezes é exatamente ao contrário. Marca-se uma reunião para as 9 da manhã e as pessoas aparecem às 9h30 e está tudo bem à mesma. Temos que ser nós a mudar isto, porque depois as coisas arrastam-se, faz reunidos por reunidos, porque as coisas se arrastaram muito. Portanto, vamos tentar ser mais ágeis, vamos fazer com que as nossas metas sejam atingidas de uma forma mais ágil e com mais consistência. Vamos então conseguir fazer o quê? Apresentar resultados efetivos, ter mais autoconfiança connosco, porque essa autoconfiança vai se transmitir também para o cliente. O Antenor há bocado também falava nisso. O cliente percebendo e querendo saber as coisas depressa, vai perceber se nós estamos perfeitamente conhecedores ou não daquilo que lhe estamos a disponibilizar, do serviço ou do bem que lhe estamos a oferecer. Okay? Isto vai obrigar a estimular a nossa criatividade, vai fazer com que a pessoa, logicamente, tenha mais tempo e mais soluções. Okay? Por outro lado, nós sabemos que a vida é curta. Ela não é curta até aos nossos 18 anos. Isto é uma experiência prática. Nós temos ali 10, 12 anos e estamos mortinhos para ter 18, que é para dizer aos nossos pais que já podemos ir sair à noite, já podemos ir à discoteca, já podemos namorar, já podemos fazer uma série de coisas. Depois dos 18, começa a idade a avançar e você, epá, eu já estou a ficar velhote, não é? E se o velhote, há uns anos atrás, era aos 45, 50 anos, hoje o velhote é aos 65, 70 anos, a reforma já está numa idade que eu acho um absurdo, mas que efetivamente é o que nós temos. Portanto, sendo a vida curta, se nós ainda importamos mais, como dizia o grande escritor Victor Hugo, nós ainda estamos a desperdiçar mais tempo do que aquilo que nós temos. Portanto, vamos aproveitá-lo bem, para sermos felizes, para vivermos bem, para um dia, quando isto acabar, nós dizemos, epá, porra, olha, eu fiz o melhor que podia e sinto-me realizado naquilo que eu fiz. Posso ter cometido alguns erros, mas estabeleci metas, vendi bem, conheci muita gente, tenho amigos, isto é importante, tenho amigos como clientes. É das melhores coisas que vocês vão sentir, é no dia que têm clientes fidelizados e amigos. Porque aí vocês quase não têm que investir em publicidade. São eles que vão fazer a publicidade por vocês, aos amigos que eles têm. Sejam colegas de serviço, sejam amigos, sejam família, e que depois lhes vão perguntar, pá, falei com o fulano tal, dizem-me para falar consigo. E vocês ficam hiper satisfeitos, como é evidente. Okay? O que é que eu aconselho a fazer também no dia-a-dia? Planear a semana com antecedência, permitindo ter espaços para imprevistos. Eu há muitos anos que eu tenho um vício, que é chegar à sexta-feira à tarde, ao final do dia, antes de jantar, para depois no fim de semana não pensar muito em trabalho, preparar toda a minha agenda para a semana seguinte. Faço mesmo um quadrozinho em Excel, com aquilo que eu dizia há bocado, nome de cliente para visitar, se é para primeira, se é segunda, se é terceira, se é fecho de venda, produto a que quero apresentar, a que horas é que tem que ser, faço isso tudo. Mas deixo sempre ali uma horazita ou uma meia horazita, portanto, ali algum tempo para surgirem imprevistos, porque efetivamente eles surgem. E nós temos que estar preparados para isso.
e após resolver na altura. Depois, voltamos às prioridades, como eu dizia há bocado. A prioridade mais principal é a daquela tarefa que tem que ser feita imediatamente. Porquê? Porque é de uma importância crítica para as vossas vendas, para o vosso fecho de vendas, para o vosso coordenador de vendas e para o próprio cliente. Depois temos uma prioridade B, que embora também seja importante, não precisa de ser feita logo. É, portanto, menos sensível no que diz respeito ao prazo. E, por último, temos aquela prioridade que não existe urgência, mas tem que ser feita. Mais dia, menos dia. Vocês podem encontrar um tempo por semana para resolver essas tarefas. Okay? E não carregarem o vosso dia-a-dia com situações desse género. Como é que eu posso, aqui mais algumas dicas, melhorar o meu tempo? Já falámos nisto, ter uma agenda clássica ou no Outlook ou no telemóvel, agrupar tarefas, não é? Dentro daquilo que eu tenho que fazer, vou agrupar por prioridades, evitar muitas distrações que não implica eu ir tomar o tal café de vez em quando, às vezes até faz bem. Se for com um cliente melhor, mas se for sozinho também está tudo bem à mesma. Porque às vezes eu preciso daqueles 3 ou 4 minutos para arrefecer ali um bocado a minha energia, até porque me enervei com alguma coisa, saio do escritório, vou ali, tomo um café e quando venho já venho com outra predisposição. Depois não procrastinar, como eu dizia há bocado, não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Definir prazos para vocês próprios, não é para o coordenador, não é para o antenor, é para vocês próprios, para conseguirem cumprir. Não acumular tarefas. Às vezes corremos este perigo, porque deixamos o prazo passar, então a nossa agenda começa a ser marcada nos dias seguintes por aquilo que não fizemos nos dias anteriores. E quando reparamos, temos uma agenda de um tamanho e com caraças, nunca vamos conseguir cumprir aquilo. Então vamos andar sempre ali numa roda sem conseguir fazer a coisa. Diga, Antenor, força. Não diga o ponto 9, porque temos na sala muitas mulheres, está bem? Avance completamente para o 10. Está bem, sim, pois é, pois é. Então eu avanço para o 10, porque já sabemos que as senhoras são expertas neste ponto 9. Nós homens temos um bocadinho mais dificuldade, portanto não vamos falar nisso. Okay? Mas, como eu dizia há bocado, saiba delegar e saiba fazer pausas. Quem trabalha com parceiros, ou quem trabalha marido e mulher, saibam delegar as coisas, dividir as coisas entre uns e outros para agirem melhor. Voltando aqui às principais causas das perdas de tempo. Eu há bocado falei num conceito, aqui só nas causas em si mesmo, no sentido prático. O atendimento permanente ou do telefone do escritório, ou do telemóvel, ou das respostas consecutivamente ao mail. Eu tenho o meu mail aberto e cada vez que me cai um mail, desligo de tudo para responder ao mail. Calma. Há tempo para responder. Vamos fazer isso às horas certas, como eu dizia há bocado. Depois, os objetivos e as prioridades serem confusas e estarem em constante mudanças. E isto é muito importante também para a parte do líder da equipe. Né? E aqui não é a bater, mas estou a focar um bocadinho também no Antenor, para evitar fazer isto, fazer aqui muita confusão e estar sempre a mudar as formas de querer as coisas e de pedir as coisas. Porque todos nós gostamos que as coisas sejam eficazes, mas simples de atingir e de fazer, no sentido da simplicidade, da eficácia, não da simplicidade de eu não dar importância suficiente às coisas. Não ter, aliás, um plano de trabalho diário. Ter uma política de porta aberta com consequentes perturbações. E isto pode ter diversas leituras. Eu vou-vos dar 2 experiências. Eu, quando estava como coordenador da Império Bonança, da Império na Figueira da Foz, a Império comprou a companhia de seguros Bonança. E eu fui convidado para ser coordenador do escritório de Pombal e fazer aquilo que se chamava na altura, era a moda na altura, gestão da mudança. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando lá cheguei é o escritório tinha um espaço aberto com secretárias para o pessoal administrativo, tinha uma cave onde trabalhavam e onde estavam as secretárias do pessoal comercial, e o meu gabinete, sendo no primeiro andar, era um gabinete todo de vidro, mas em que a porta estava fechada e ainda por cima tinha cortinas para correr. É evidente que todos nós, de vez em quando, vamos ter, se calhar, que reunir com um cliente mais em silêncio e temos que fazer isso, fechar a porta ou correr as cortinas, mas é sempre preferível nós conseguirmos
transparecer para colegas e clientes que estamos predispostos para os ouvir quando eles têm algum problema. Portanto, atenção aqui à situação da porta aberta. A porta aberta só é negativa quando as pessoas estão constantemente a interromper o meu trabalho. Nem que eu tenha mesmo que dizer, agora vou-me desculpar, deixem-me aqui só 10, 15, 20 minutos, eu tenho aqui que terminar uma tarefa, depois dou-vos a atenção que for preciso. Isto para quem trabalhar em ambientes de escritório mais fechados. Depois, não deixar trabalhos por concluir, mais uma vez, de um dia para o outro, ou mails por responder, se forem efetivamente prioritários. E depois, outra coisa que muitas vezes nos traga a nossa agenda, são os clientes inesperados, que não os podemos efetivamente menosprezar. Temos que os fazer sentir que eles também são importantes para nós. Agora, que se calhar não o conseguimos é atender naquela hora. Se calhar a primeira, e um dos truques que se usa por isso, por exemplo, quem tem um escritório e entra um cliente inesperado que quer falar comigo, o truque muitas vezes não é dizer, olha, então sente-se, faz favor e vamos conversar. O truque é eu pôr-me em pé e calmamente dizer, olha, tenho imenso gosto, eu chamo fulano tal, já agora como é que o senhor se chama, daqui é que vem, estamos ali 4 ou 5 minutos e dizemos, olha, então vamos marcar amanhã ou depois da manhã, à hora X, para resolver o problema. Não quer dizer que funcione sempre. Okay? E no caso dos seguros, por exemplo, é às vezes difícil, porque às vezes o cliente vem com situações de sinistros e aquilo que quer é ver as coisas resolvidas o mais rápido possível. Mas de alguma forma nós conseguimos. Depois, outra coisa, aqui mais alguns pontos que também nos dão um cabo da nossa agenda. Nós próprios não temos datas fixadas, limite. Okay? Estar completamente ausente do nosso calendário, da nossa agenda. Depois temos uma formação deficiente. Não tenham vergonha. Eu digo-vos uma coisa, eu quando estive nos seguros, eu trabalhei em 7 escritórios diferentes, alguns bastante longe de casa. Quando nasceu a minha filha, por exemplo, eu estava ainda como comercial, eu tinha iniciado a minha vida como comercial na Figueira da Foz, e como tive o melhor resultado do ano, o meu prémio, sabem qual é que foram? Foi trabalhar para o escritório de Oliveira do Hospital. Eu ia e vinha todos os dias. E naquele tempo as vendas de seguros eram feitas muitas vezes na garagem, as propostas eram preenchidas em cima do carro e sempre depois da noite. Sempre depois de jantar. Portanto, eu chegava a altas horas da tarde e tinha que sair muito de manhã para estar lá às 9 horas. Portanto, foi realmente um tempo difícil. Mas ultrapassado, como é lógico. Depois, outra coisa que provoca também o burnout e o stress é sermos demasiado perfeccionistas com nós próprios. Queremos tudo direitinho, tudo certinho. Não, a vida não é assim. A vida é de altos e baixos. Muitas vezes até, infelizmente, transforma-se no novelo e nós temos que perder tempo a conseguir pôr aquilo tudo em linha. Mas não sejamos demasiado perfeccionistas. Porque senão estamos também a criar ali um ponto em que vamos perder tempo. Outra coisa é a desarrumação, o tal organização do espaço de trabalho que falámos há um bocado, ou participar demasiadas vezes, não quer dizer que seja nem sempre nem nunca, mas demasiadas vezes em almoços com clientes, por exemplo, demasiado demorados. Nós temos compromissos, e se vamos almoçar com um cliente ao 12h30 e às 3 horas ainda estamos com ele no restaurante, nem fechámos negócio e só falámos, os outros clientes que estavam à nossa espera vão falhar. E vocês não vão conseguir vender a esses outros clientes naquele dia. Portanto, há aqui que saber também gerir isto e, se for preciso, dizerem mesmo ao cliente, olha, muito obrigado por ter estado consigo, foi um momento muito prazeroso, mas eu tenho agora um compromisso às 2 horas. Podemos continuar a conversa amanhã, depois da manhã, ou até lá. A ausência de responsabilidades. Não pensem nunca que é o chefe de equipa, é o coordenador, é o líder que tem a responsabilidade sobre tudo. Eu sei que aquilo que eu estou a dizer é extremamente difícil de compreender num partido, ou melhor, num país em que nós vemos os partidos que nunca têm a responsabilidade de nada. Encosta sempre a responsabilidade para não sei quem, para outro setor, para não sei quem, não tem responsabilidade. Mas nós temos que ser diferentes. E o cliente também vai sentir isso. Nós temos a responsabilidade de, se nos comprometemos a reunir naquela hora, naquele dia, a dar aquela resposta, cumprimos efetivamente com isso. Vamos ser profissionais. E depois, uma coisa também importante, é evitar reunidos. Quando eu comecei a minha atividade, garanto-vos que isto acontecia muita vez. E eu ficava pior que estragado.
porque às vezes era uma manhã inteira em reuniões, que chegava só à hora do almoço, espremia-se. Aliás, não se chegava à hora do almoço, é que depois ainda se ia para os tais almoços demorados. Mas espremia-se aquilo que tudo tinha sido reunido durante a manhã e estava ali nada, estava ali um grão de areia. Às vezes é preferível criar sistemas novos. Hoje em dia, por exemplo, já está uma coisa na moda muito engraçada, que é reunir-se com a equipa segunda-feira de manhã, num espaço ao ar livre e está tudo em pé. E as reuniões duram 10 minutos. Marca-se mais ou menos as ideias que se tem para a semana, o que é que está para fazer, o que é que está para melhorar, ouve-se que dificuldades é que tiveste, o outro colega teve melhores experiências, partilha, e a reunião está feita. E não tem que ser feita a reunião comercial, por exemplo, todas as semanas. Pode ser de 15 em 15 dias, pode ser uma vez por mês, então uma reunião mais demorada, mas uma vez por mês. Ok? Evitem terem que se fechar muito tempo, porque a prioridade, como eu tenho dito, é efetivamente os clientes. A falta de delegação, que aqui já falámos, misturar assuntos administrativos ou pessoais com assuntos familiares é muito difícil. É evidente que é. Nós acabámos um dia de trabalho, não correu tão bem como queria, e nós vimos para casa desabafar com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, é perfeitamente natural. Mas mesmo aí, vamos dar, se calhar, um tempo razoável, 10 minutos, 15 minutos, consoante o feitio de cada um. E depois não se fala mais nisso. Está resolvido, estou acalmado, o companheiro ou a companheira também o ajudou a relaxar. Porra. Depois é o dar demasiada atenção a pormenores. E eu não estou a dizer aqui para vocês não serem profissionais e não explicarem bem as coisas aos clientes. Isso deve ser feito. Mas expliquem as coisas que é essencial. Porque o que não for essencial, se o cliente for picuinhas, ele vai perguntar. Vai perguntar e vocês têm conhecimento suficiente para lhe responderem. Okay? Agora, se vocês estiverem num primeiro contacto a explicar tudo ao cliente, garanto-vos que ele, passado 15 minutos, já não está a ouvir nada daquilo que vocês estão a dizer. Okay? Também pode ser mau, não sei se adapta ao vosso caso ou não, a deficiência, às vezes adapta-se, e a mim foi como aconteceu, por exemplo, com o meu computador, na manutenção dos nossos equipamentos, que utilizamos como trabalho no dia-a-dia. E quem usa computador, como vocês de certeza usam muito, e eu também, de repente, isto de fazer uma atualização para o Windows 11 e trocar tudo, e os PowerPoints deixarem de abrir e perder equipamentos, e outras das tarefas que eu tenho é escrever, tenho 20 e tal livros editados, mais uns 5 ou 6 e-books e mais participação em 20 livros como coautor. Perder tudo aquilo que eu tinha escrito, e neste momento eu sou muito ativo em termos de escrita, tenho 2 livros neste momento escritos e estava a escrever um novo. O novo perdeu-se completamente, portanto eu vou se calhar conseguir agarrar no tema e desenvolvê-lo outra vez de novo, vai demorar muito tempo, porque ele já estava quase com 100 páginas, mas vai sair de outra forma. Os outros tive a sorte de, como já tinha enviado para a editora para a apreciação, para uma primeira apreciação, eles tinham lá guardado e devolveram, senão também perdia. Portanto, vejam que estes são coisas simples que podem acontecer. Outro pormenor importante, conflitos. Não, garanto-vos uma coisa, não vale a pena. O silêncio é chave de ouro. Não vale mesmo a pena. Nós entramos em conflitos ou com colegas ou com clientes, não vai, é pura perda de tempo. Ninguém tem que ganhar nada nesta vida. Eu tenho que ser melhor que o outro, porquê? Eu tenho que ter mais razão que o outro, mas porquê? Ele tem a razão dele, deixar lá ficar com a razão dele. Pá. Vamos apertar-lhe a mão e dizer, ok, tudo bem, cada um fica com a sua opinião, não se aborreça, temos opiniões diferentes, há de haver pontos que se calhar vão convergir, mas não nos vai valer nada estarmos aqui a discutir. Se quiser depois falar melhor ainda sobre este assunto, sem discutirmos, claro, só para trocar opiniões, cá estaremos. Outra coisa é a resistência à mudança, que muitos de nós também têm. Todos nós, atenção, eu também, como é evidente, nós habituamos a fazer as coisas de determinada maneira durante muito tempo, e quando nos dizem assim, não, isto agora tem tudo que mudar, isto para nós é horrível. E vejam, eu na minha vida profissional passei, por exemplo, por 5 fusões de companhias de seguros, com aquisições, com despedimentos, com etc, com posturas diferentes, com mudanças de funções, tive que me adaptar.
Não vale a pena resistir, porque se eu resistisse, o que é que me iam fazer? Iam pôr na prateleira. Iam dizer assim, pá, o senhor não se senta aqui bem, portanto, a porta que chegou é a porta que está aberta para se quiser ir embora, assine lá o contrato, uma rescisãozita qualquer, um valor qualquer, e vai-se embora. Isto, garanto-vos, aconteceu com muitos colegas meus. Comigo não, fui eu que saí de livre vontade ao final de 34 anos. Depois é a dificuldade na comunicação. O tal curso que eu há bocado falava e que podemos depois efetivamente combinar, de comunicação assertiva, tem a ver com aquilo que eu também disse há bocado. Eu gosto imenso de comunicar e acho que quanto melhor nós comunicarmos, mais fácil tudo se torna. A nossa relação com amigos, com família, com clientes. Vamos escutá-los melhor e vamos fazer uma coisa, que é aprendermos também a ler a parte gestual, a parte física. Porque muitas vezes o cliente está calado, não nos está a pôr questão nem entrada absolutamente nenhuma, mas está com uma postura que ou essa postura demonstra que está interessado, ou demonstra que está completamente nas tintas para o que nós estamos a dizer. Pensem nos dois exemplos. Vocês estão numa sala de formação presencial. Na primeira fila estão uma série de clientes. Vocês estão a falar, estão a explicar o vosso produto, estão a fazer qualquer coisa, e há clientes que fazem o gesto de se inclinarem para a frente. Eles não estão a falar, mas inclinaram-se para a frente. Qual é a vossa perspectiva? Está interessado ou está desinteressado? Se calhar é a primeira. Se ele se inclinou para a frente, normalmente está interessado em perceber mais daquilo que vocês estão a dizer. Agora imaginem o contrário. Que ele se refastelou na cadeira, até cruzou os braços, esticou as pernas, e está ali numa postura que vocês veem logo, olha, este gajo não está minimamente interessado naquilo que eu estou a dizer. Não vale a pena. E não se esqueçam, se vocês estiverem a falar publicamente, o vosso olhar não pode ser fixo, não deve ser fixo, deve percorrer a plateia toda. E ao percorrer essa plateia toda, vocês estão a perceber-se exatamente desta tipologia de clientes. Depois é evitarem decisões. Eu costumo dizer assim, mais vale fazer do que não fazer. Portanto, é sempre bom nós termos uma atitude. Porque se não fizermos e errarmos, temos sempre uma segunda hipótese de corrigir. Agora, se não fizermos nada, nada feito. Não é? E depois podemos voltar também à última, que tem a ver com aquilo que temos vindo aqui a focar, que é a baixa forma física ou psicológica, que nos vai provocar problemas de ansiedade, stress, burnout, etc, etc, etc. Também queria aqui focar só um bocadito da parte do pós-pandemia, o que é que o pós-pandemia nos trouxe. Este advento que surgiu de repente também mexeu no tempo, também mexeu na nossa relação com o tempo, nas nossas rotinas, não é? Mexeu nas rotinas domésticas, primeiro, porque se calhar até havia casais que durante o dia inteiro não se viam, e mesmo com os filhos só viam quando eles vinham da escola para jantar, não é? E de repente começaram a estar ali o dia inteiro em casa. Em alguns casos até foi prejudicial, noutros até foi bom. Depende do feitio das pessoas. Portanto, a questão que fica aqui é como é que eu consigo aliar estes tempos que, por exemplo, passaram, o que é que isto provocou na minha melhoria de qualidade de vida e como é que eu posso organizar o meu trabalho estando em casa sem afetar a minha própria família. E hoje em dia já muita gente trabalha em sistemas de home office, ou teletrabalho, não é? A primeira dica que eu normalmente posso aqui dar é, mais uma vez, organizar-se bem no tempo para que o tempo possa ser ganho por ambas as partes, pela vossa parte, pela parte do vosso cliente. O tal chamado, em inglês, win-win, em que ambos ganham. Okay? Vou-vos só daqui deixar agora mais 10 dicas para a gestão de tempo neste pós-pandemia. Priorizar atividades por grau de importância. Portanto, reformulando aqui algumas coisas só para reforçar a ideia. Criar uma rotina de tempos com ciclos cursos, organizar um espaço de trabalho de forma que consiga ter paz e foco no seu trabalho, planear de modo a ter foco no trabalho, mas também ter uma rotina melhorada, aproveitando melhor o tempo, e estabelecendo uma lista de atividades diárias, semanais e mensais. Eu posso fazer isto facilmente com a minha agenda. Procurar organizar horários de início, de descanso, portanto, ter ali aqueles pequenos períodos de intervalo e de término de trabalho. Okay? Vocês têm a vossa função diferente da Maritas,
sabem que àquela hora acabou o trabalho, vão para casa, às vezes podem se demorar um bocadinho mais para terem as vossas tarefas, mas mesmo com os maritas, como eu dizia há bocado na brincadeira, se calhar vão desligar os contactos a partir da meia-noite, por exemplo, não vão contactar clientes a partir dessa hora. Organizar um tempo e uma rotina que vos permita ter momentos de autorreflexão, para pensar no que é que fizeram, o que é que podem melhorar, como é que podem ser mais criativos. E isto sempre a pensar na atividade que vos dá mais prazer, que vos faz mais feliz. É tratar de tarefas administrativas? Tudo bem. Há muitos comerciais que gostam também de trabalhar das tarefas administrativas. Há outros que aquilo que gostam é efetivamente o contacto com o cliente. Conversar com o cliente, seja presencial, seja hoje em dia muito desta forma do webinar ou do WhatsApp, o que for. Hoje em dia tenho esta possibilidade a meu favor, que é efetivamente eu ter a facilidade de poupar muito dinheiro em deslocações, ao mesmo tempo pouco dinheiro, pouco tempo da deslocação, e ter a minha agenda marcada com encontros virtuais, seja através de qualquer uma destas ferramentas. Ok? Isto também é importante. Para finalizar, deixo-vos aqui uma imagem que também achei interessante, que se chama a bússola do gestor. Não sei se está aqui alguém de origem brasileira. Se tiver, isto no Brasil que já é muito seguido e muito usado. Vai de encontro àquela imagem que nós tínhamos no início, em que tem a relativização das prioridades, mas aqui indica mais alguns fatores. Okay? Vai de forma, outra vez, ao importante e ao não importante, ao urgente e ao não urgente. Mas aqui define mesmo o que é. Por exemplo, importante e urgente são projetos que têm prazos, problemas que são urgentes, apagar incêndios, resolver crises e reuniões efetivamente importantes. Importante, mas que não é tão urgente. A valorização da equipa, os relacionamentos, o planeamento, o treino ou a formação, a preparação da venda. Muita gente pensa, isto é só cantiga, eu faço tudo de improviso. Mentira. Todos nós comerciais temos que falar, nós antes de irmos falar com o cliente, na nossa cabeça, nós já temos ali tudo planeado. Às vezes até as respostas para algumas perguntas, porque estudamos. Okay? As estratégias, a prevenção e a recriação. Não importante, mas urgente ainda. Alguns telefonemas, algumas interrupções que possam surgir, algumas reuniões que de repente aparecem, mas que eu tenho mesmo que estar presente, tarefas que possam ser delegáveis ou tarefas importantes para outras terceiras pessoas. Por outro lado, temos então aquilo que nós podemos eliminar completamente. Porquê? Nem é urgente, nem é importante. Algumas delas, fofocas de trabalho. Evitem isso, não vale a pena. É evidente que todos nós, às vezes, gostamos ali na hora do lanche, na hora do intervalo, estar ali a falar de algumas fofocas. Mas não vamos falar disto o dia inteiro, a manhã inteira com os colegas todos. Intrigas, muito menos. Intrigas vamos fugir. Se nós repararmos num ambiente em que há intrigas, vamos mesmo afastar-nos porque não é bom para ninguém. Ociosidade. É evidente que de vez em quando nos apetece esticar no sofá e ver um bocado de televisão. Mas vamos saber quando é que podemos fazer isso e quando é que não podemos. Retrabalho, ou seja, repetir tarefas e trabalho que já podia ter feito e que não fiz e que agora vou voltar outra vez a fazer. Ou perdas de tempo. Ok? Portanto, no fundo, a administração do tempo nesta era digital traz-nos as estratégias de implementação, que têm muito a ver com a motivação, com atingir metas, com a produtividade, a lei de Pareto que já aqui falámos, que vai orientar para os resultados, sabermos bem quais é que são os dispersores de tempo, que também já os vimos aqui, e temos uma coisa que se chama o POC, ou seja, as funções que são imprescindíveis. O que é o POC? Tem a ver com as palavras que aqui estão. Planificação, organização e controle. Eu tive uma diretora, há muitos anos atrás, que tinha uma sigla que era Atitude, Organização, ALOC, Atitude, Organização e Controle. E para aquele tempo estava correto. Hoje em dia as coisas já melhoraram, estão mais evoluídas, e então falamos nisto. A função da planificação, delinearmos bem o caminho que temos que seguir. A função da organização,
disponibilizar e relacionar entre si tarefas distintas. Isto é importantíssimo, sabemos ver como é que podemos aqui moldar as coisas. A avaliação do controle, que também tem que ser feita por nós próprios comerciais. A avaliação do trabalho que estamos a fazer a que resultados é que nós chegamos com isso. Isto mexe em tudo, mexe na parte familiar, na parte da gestão doméstica e também na parte profissional. Resta-nos, já que não me quiseram interromper, além do Antenor, que eu agradeço imenso, porque foi sempre uma ajuda, mas resta-me, acima de tudo, dar-vos mais uma vez os parabéns, dizer que estarei sempre disponível para aquilo que o Antenor desejar e que vocês também sentirem que gostariam de ouvir, estejam perfeitamente à vontade, o Antenor faz a ponte e o contacto comigo. Podem ver a minha página aqui no LinkedIn, podem ver vários temas de curso. Atenção que os cursos que aparecem nesta plataforma, forma Spot, são cursos que são pagos. Não quer dizer que algum de vocês, se quiser comprar algum curso, pode comprar, vocês ficam com acesso ao curso e veem nos tempos que vocês quiserem gerir. Também tem esta vantagem. Vem à noite, vem à tarde, vem numa hora disponível, podem ver no smartphone, no tablet, no computador, estão perfeitamente à vontade. Aquilo que eu fizer com o Antenor não é para dar dinheiro a ninguém. Okay? O que eu tenho neste momento é alguns temas que eu desenvolvi em e-books, que resumem, no fundo, aquilo que nós falámos. Por exemplo, nesta parte da gestão de tempo, eu tenho um e-book, está feito, está pronto, a ser disponibilizado, custa 5 euros, portanto é só uma quantia ali muito baixinha para o trabalho de fazer o próprio e-book, do rever, do reestruturar, de dar cor, de dar sentido, de organizar. O pagamento normalmente é feito por transferência bancária. Quem quiser adquirir o e-book, basta-me fazer um mail para este mail que eu aqui ponho em cima e automaticamente, depois que eu tiver confirmada a transferência dos 5 euros para este IBAN que deixa já aqui ficar, eu envio para o vosso mail o e-book disponível. Portanto, aquilo que, no fim, a imagem final que eu deixava é este quadradinho aqui do meio com muitos relógios, que é uma experiência que vocês podem fazer. Ou, a partir de agora, acabou aquela fase, não tenho tempo. Isso não existe. Eu tenho tempo para tudo que eu quiser fazer diariamente, desde que eu queira. Então, experimentem substituir esta frase por dizer assim, isso não é uma prioridade para agora. E vejam como é que vocês vão sentir. É só uma mudança ali, pequenininha de uma frase. E vocês vão conseguir organizar-se melhor e gerir melhor o vosso tempo. Por mim, era essencialmente essas ideias básicas que eu queria trazer. O curso é um curso bastante prolongado, o curso de gestão de tempo, é um curso, agora, se não me engano, tem 12 mais 15, dividido em 2 partes. Este é um apanhado dos conceitos principais. Se alguém quiser-me ainda fazer alguma pergunta, esteja perfeitamente à vontade. Bom, eu começo por intervir. Em primeiro lugar, dando-nos parabéns por esta magnífica formação. Muitos insights, muitas informações valiosas, um testemunho pessoal incrível. Portanto, agradeço já a António pelo seu testemunho pessoal, porque é importante perceber que ao final de um tempo nós focamos realmente naquilo que é importante e você disse muito bem, que a sua prioridade era ser feliz, é mesmo a nossa prioridade de cada um de nós aqui na Marita, sermos felizes à nossa maneira. Às vezes temos uma certa dificuldade e eu hoje percebi que desenvolvo muito bem algumas pontos que você enumerou e tenho que trabalhar em outros, e portanto um deles é dizer não à minha esposa, pronto, e nesse aspecto, e habituar-me a que ela, por muito que eu lhe diga para fazer uma coisa do princípio até ao fim bem feita, mas não, ela é multitask e portanto, como qualquer mulher, não é? Temos uma característica inata nelas e, portanto, temos que aprender também a respeitar esse detalhe. Mas fantástica formação da minha parte, extremamente contente e feliz por ter aprendido coisas hoje, algumas delas recordado, porque muitas coisas a gente já o põe em prática e não tem consciência que as põe em prática. E, portanto, gratidão, António, por esta formação incrível e desejoso por realmente combinarmos para a próxima. Acho que a comunicação vai ajudar os nossos colegas, a mim pelo menos vai-me ajudar imenso
porque aprender realmente a comunicar melhor com os meus clientes, sem dúvida nenhuma, vai acrescentar muito valor ao meu negócio. Portanto, obrigado mais uma vez. E pronto, e passo agora à Muito. próxima pessoa que levantou a mão, que foi a Bruna. Vou só agradecer ao Tenor também, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar convosco, foi um momento muito simpático. Obrigado. A Bruna também está aqui a levantar a mão, já agora só deixar os meus cumprimentos para a sua esposa, a Antenor, tive o prazer de conhecer cá na Figueira. Sim. Tudo corre. É isso mesmo, António. Deixa-me só explicar. Eu e a Cristina conhecemos o António num evento de networking na Figueira da Foz. Nós apresentámos os nossos produtos e conversámos um pouquinho com o António e eu percebi que tínhamos muita coisa para poder colaborar entre nós, eu e a Cristina, e o António. Comunicámos, mas felizmente eu posso vos dizer que a nossa relação até começou da forma mais inesperada. Pensei eu que ia recorrer aos serviços de formação, mas tive o prazer de receber um e-mail de agradecimento pelo termos nos conhecido da parte do António e com o bónus dele querer experimentar uma lata do nosso Café Burn. Aliás, não começou por dizer pela lata, foi pela questão de pedir o meu conselho de qual seria dentro dos nossos cafés o melhor, o que é que eu lhe aconselhava. E eu pedi-lhe, realmente fiz-lhe umas certas perguntas para perceber o seu dia-a-dia, embora que ele já me tinha afirmado no e-mail que praticava desporto, e eu logo, uau, fantástico, café verde associado ao desporto, vai ser fantástico. Como eu não gosto, digamos, de dar ordens ao meu cliente, eu ponho-lhe aqui umas ofertas, de entre aspas, ofertas no sentido de dou-lhe várias posições dentro da perspectiva do que cada café dá, né? E o António quis experimentar o café, eu queria-lhe vender o verde e ele quis comprar o burn, e eu tudo bem. Veja como é que é a vida, né? E, Foi isso mesmo. Aliás, confesso que não lhe queria vender só o verde, eu queria lhe vender o verde e o burn, é exatamente isso, porque eu acredito que para si será, digamos, a dupla perfeita. E toda a gente que vai aqui, se estivesse a falar consigo, António, ia lhe dizer exatamente a mesma coisa. Para si, no seu caso pessoal, era mesmo a dupla perfeita, o café verde e o burn. Ok. O António decidiu escolher só o burn e eu compreendi muito bem porque era uma primeira aproximação à marita, uma primeira experiência e, como qualquer cliente, tinha algumas dúvidas, alguns receios para ver se realmente funcionava. Felizmente, comprou mais uma lata e mais outra lata e penso que se está na terceira ou quarta lata, já nem sei, é porque realmente o café convenceu. Não foi o Antenor, mas foi o café, não é, António? Esse, exatamente, o produto convenceu-me também perfeitamente. Muito bem. Fantástico, fantástico. Olha, a Cristina também está a pôr aqui a mão, mas a Bruna tinha posto primeiro. Bruna, É, esteja à vontade. Tem que ligar o micro. Ok. Neste caso, boa noite, António. Boa noite. Obrigada, foi excelente. E foi excelente ainda mais porque, não sei se reparou, a sala é muito feminina, né? Estão aqui muitas mulheres. Pois é. E mulheres que trabalham a partir de casa. A maioria de nós que aqui estamos trabalhamos a partir de casa e somos isso mesmo, multitask. Mas é um multitask entre o trabalho, os filhos, a casa. Somos empreendedoras, donas de casa, mães, mulheres, portanto fazemos aqui uma série de coisas. E eu penso que o nosso grande desafio é mesmo esse, é muitas vezes conseguirmos nos organizar no tempo para que nada falhe, porque é muito fácil nós estarmos a meio de uma resposta de um cliente e de repente nos lembrarmos, tenho que estender a roupa, tenho que pôr a comida a fazer, e voltamos e quando chegamos já perdemos a produtividade e já nos esquecemos daquilo que estávamos a fazer. Portanto, acho que foi muito importante esta formação. No meu caso pessoal, tenho que trabalhar aqui o delegar tarefas, que é para deixar de ser multitask. Muito bem, muito bem. E também tenho que aprender a dizer que não. E eu peço a todas que aqui estão, ou a todos, neste caso, que realmente ou espero que toda a gente tenha ouvido com ouvidos, tenha escutado, não ouvido só, mas escutado, porque saíram daqui ensinamentos excelentes, que muitas vezes as pessoas sabem, mas eu já disse isto e volto a repetir, não importa o que nós sabemos, importa o que nós colocamos em prática. E, portanto, toca a pôr em prática, vamos lá fazer aqui a gestão do nosso tempo, porque se nós gerirmos o nosso tempo, vamos produzir mais. Mais uma vez, obrigada, Antenor, também por teres um convidado fantástico, e esperamos vê-lo mais vezes nesta sala. Obrigada. Obrigado, Bruna. E já sabem que, tendo agora o meu mail, alguma questão que queiram pôr sobre esta formação ou sobre outro tema comercial, também me podem colocar por mail que eu respondo sempre. Está bem? Muito obrigado. Cristina Ribeiro, faz favor.
Ora, antes de mais, boa noite a todos e quero dar os parabéns, António, por esta formação. Obrigado. Foi espetacular. Eu, para mim, também como professora, sou professora também de matemática, então para mim há muita coisa que tem que ser regra. Como professora de matemática e que trabalha com números, para mim é tudo muita organização. E o que eu ouvi aqui foi muitas das coisas que eu faço no dia a dia. E se nós focarmos dessa forma, temos excelentes resultados. Às vezes as pessoas até me perguntam, Cristina, como é que tu consegues fazer tanta coisa? E a ti, dando prioridade e sabendo o que é para fazer agora e o que é que pode ser feito para daqui a alguns dias, mas não tem que ser agora. As pessoas têm que saber ouvir o não, e isso é importante. Eu digo muitas vezes, eu digo até aos alunos e aos pais, saibam dizer não, não é? Que às vezes os pais não sabem dizer um não a um filho. E então é espetacular. É sempre bom ouvirmos isto e recordarmos, porque às vezes nós esquecemos, sabemos e fazemos intuitivamente, mas até nos esquecemos que estamos a fazê-lo e não percebemos o porquê, mas fazemos. É E por verdade. isso, obrigada por esta excelente formação, obrigada por este conhecimento, porque às vezes não é fácil de o transmitir. E pronto, eu não tenho mais nada a dizer. Eu uso, para mim, o Excel é uma das minhas prioridades, que eu uso para tudo e mais alguma coisa e que me ajuda muito a obter os meus resultados que eu quero em tudo que eu faço. E por É isso, isso mesmo, Cristina. O truque é exatamente este: é nós sabermos as coisas, fazermos de alguma forma inconsciente muitas vezes, mas começarmos a fazer de uma forma eficaz e temos sim, consciência do que é que estamos a fazer e a pôr em prática. Muito sim, bem. Cristina, é isso. esteja sempre à vontade. Muito obrigado pelas suas palavras. Não, nós é Obrigado. que agradecemos porque é uma honra para nós estar cá e nos dar esta formação, este conhecimento todo. E por isso, muito, muito obrigada e que todos aproveitem estas dicas que foram dadas hoje. Ok, muito obrigadíssimo. O Antenor queria dizer mais alguma Eu só queria dizer à Cristina o ponto 10 daquela dica que o António deu, falar de perfeccionismo. Não é para si, António, é para a Cristina, está bem? Para ouvir as suas palavras, deixamos de ser perfeccionistas. Relativizamos algumas coisas, porque pronto, é uma característica também dela ser muito perfeccionista. Muito bem. Vamos melhorar todos esses pontitos em comum. Muito bem. Pronto, se ninguém me quiser dizer mais nada, está tudo dispensado. Está o meu grande agradecimento, o meu abraço forte por ter estado convosco e até uma próxima. E boas vendas, bons fechos de vendas, bons clientes. Isso é que é o essencial. Boa postura e muita felicidade. Ok?